Fala fiel, um excelente sábado para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal desse pós-jogo do Timão após vencer a equipe do Vitória lá em Salvador pelo placar de 1-0. O Corinthians, que estava com um jogador a menos, no final do jogo o Bidon foi expulso e mesmo assim conseguiu abrir o placar e segurar na reta final do jogo e garantir a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas lembrando, ainda tem alguns jogos para concluir a rodada. Mas vitória importantíssima aí do Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos aí com esse pós-jogo do Timão. Do Corinthians, mas ao Jair, né? Porque o Jair joga em casa com a torcida. Não soube aproveitar esse momento positivo, porque o Vitória vinha de um triunfo, vamos dizer assim, né? Em relação ao Santos, né? No último jogo. E aí ele poderia ter arriscado um pouquinho mais, colocado o time para jogar para frente, para buscar a vitória. Faz o resultado, depois se fecha realmente, mas ele permaneceu no sistema de jogo que vinha dando certo. E o Corinthians, com muitas dificuldades, conseguiu um gol no finalzinho ali com um lance isolado, né? E a gente vê aí como o retrospecto do Corinthians vai bem fora de casa, né? Tá ganhando força. Fora de Itaquera, 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Quer dizer, 35%. Vai mal de uma forma geral, mas nesta tarde foi bem, conseguiu uma vitória importante. Pro Vitória realmente é um drama, né? Porque segue na zona do rebaixamento. O empate que estava pintando até o final tiraria o Vitória da zona do rebaixamento momentaneamente, mesmo com 2 jogos a mais que o Santos. Mas o Santos entraria na zona, botaria uma pressão pro jogo contra o Botafogo. Agora, o Vitória está lá e o Corinthians pega o elevador, sobe um pouquinho. Não é normal, né? 11 cartões amarelos e um vermelho. Foi um jogo muito truncado, né, Silas? Eu concordo com o Zé Elias, Edu. Era um jogo para empate, para mim. Só que futebol é bola na rede, não tem jeito. O Lucas Arcanjo faz uma defesaça ali na bola do Matheus, do Bidu. E depois o Felipe faz uma defesaça também na bola do Vitória, assim, já nos acréscimos praticamente. Essa sim foi uma defesa. Eu acho que o Matheus Bidu erra, é mais erro dele do que propriamente defesa do Lucas Arcanjo, porque ali dava tempo dele virar o pé. O Memphis até abre os braços assim, esperando um passe ali dentro. O Thiago Couto. Thiago Couto. Fez base no São Paulo. O Thiago Couto que estava no gol. Isso. Ou seja, que defesa. O Arcanjo sai machucado com 15 minutos. Que defesaça. Assim. Justamente, que eu não vi a troca aqui. Mas de qualquer maneira, uma baita defesa. Mas ali, para mim, mais erro do Bidu do que defesa do goleiro. Agora, no lance do Felipe, uma cabeçada queima-roupa, uma bola muito rápida, né? Nos pés, a gente não viu se entrou ali, também não falaram nada, não vimos os jogadores do Vitória, nem questionando, o foi muito rápido, reclamando, porque os caras estão lá, alguém assopra logo, a bola entrou e tal, e não aconteceu nada disso. Mas pro Corinthians, uma vitória muito boa. O Corinthians vem de uma vitória, né? Em casa, depois da derrota para o Santos, 3-1, uma vitória em casa e agora nova vitória. O Atlético Mineiro, né? Contra o Atlético Mineiro 1-0 também. Importante essa vitória para o Corinthians. E o Vitória começa a se complicar, acaba favorecendo o Santos, que ainda vai jogar, né? Com 2 jogos a menos. O Santos tem o jogo contra o Botafogo lá no Tapetinho, né? Lá no Rio de Janeiro. Pode ser beneficiado, mas tem que fazer a parte dele também. Agora, o Corinthians, pensando também na semifinal da Copa do Brasil, né, Zé? Tem essa boa notícia do trio Jim, como se fala, né? O Garro, o Yuri e o Memphis. Com o Carrilho. Muita gente esperava que o Carrilho entrasse durante o jogo. O Dorival optou por ele sair jogando. Me parece que agora é hora também de, até respirando um pouco mais na tabela, já pegar o time, pegar aquele jeitão para encarar o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, né? Essa reta final tem que ser usada para isso? Né? Eu acho que a intenção do Dorival justamente é essa, né? Acelerar esse processo para ele ganhar ritmo, para ele ganhar a velocidade que o jogo muitas vezes pede, né? Hoje, por exemplo, a impressão que eu tive é que o campo do Vitória, né, o Barradão, estava seco, então segurava a bola não ganhava velocidade. E o Carrillo pesado, com dificuldade de dar ritmo na bola, no jogo, de carregar a bola muitas vezes, fazer os passes. Teve um passe que ele saiu no contra-ataque aqui do lado esquerdo, aí era só virar o jogo, né? Ele ia pegar, não sei se era o Garro ou se era o Yuri do outro lado, sozinho. Ele foi fazer o passe, ele não conseguiu ter a força necessária para fazer o passe, entregou nos pés do jogador do Vitória. Então, assim, em determinados lances você consegue enxergar realmente a falta de ritmo. Mas eu acho que Pode ir lá. Dorival Júnior pede passagem.
Ele pega um belo chute que o Lucas Arcanjo defende no alto, assim, né? Foi o melhor lance. Mas claramente sem o mesmo ritmo de jogo o Carrilho. Vamos lá, Dorival Júnior. Martínez foi do lado direito. Vamos ver se ele explica isso também. No geral, foi um jogo muito truncado, né? Eu acho que as duas equipes com dificuldades, as defesas prevalecendo sobre os ataques, e isso fez com que nós tivéssemos um jogo muito disputado no meio-campo. Dificuldade na troca de passes, talvez, pouca velocidade nesses movimentos, fazendo com que as marcações se aproximassem rapidamente. Nós ficamos aí com raras possibilidades, também o Vitória poucas teve. Foi um jogo muito disputado, muito brigado. Já imaginávamos, Vitória vinha de uma sequência muito interessante, crescendo na competição. Foi um jogo importantíssimo, fundamental. Nós estamos praticamente com o mesmo número de pontos, estávamos, né? Agora, felizmente, conseguimos abrir um pouco, mas o campeonato ainda continua, teremos muitas coisas pela frente e eu espero que melhoremos aí rodada a rodada. Dorival, Denise aqui, TV Globo, Sport TV. Muitos cartões amarelos, né? O Corinthians está na lista dos times que mais tomam cartão amarelo, assim como o Vitória. Próximo jogo você tem baixas novamente e eu queria que você me falasse o que você tem conversado com esses jogadores e de que forma tem aproveitado também esse período maior de treinamento. Você vai ter mais uma semana inteira para se preparar para o jogo contra o Grêmio. O que você tem dito e conversado com eles para virar essa chave mesmo e acabar com a oscilação? Sim, Denise, primeiro, né, por ter sido um jogo muito truncado, muito pegado, foi muito mais físico do que propriamente técnico. Em razão disso, muitos cartões que fizeram com que o jogo fosse ficando nervoso a cada momento. Dificuldades de um lado, do outro, poucas oportunidades criadas, né? Um jogo muito disputado. E eu confesso que dentro daquilo que imaginávamos, porque já sentíamos e víamos os jogos anteriores da equipe do Vitória, todos eles muito disputados e era esse o perfil que nós aguardávamos para hoje. Nós tivemos uma equipe valente, uma equipe briosa, uma equipe que se entregou, que foi buscar, tentar construir o resultado, mesmo com um a menos, não se acovardou, ao contrário, teve personalidade, buscamos o gol. Acho que nós tivemos muito mais coisas assim positivas, eu digo individualmente, situações... por exemplo, do Felipe Longo, que há muito tempo não atuava, saiu da terceira posição como goleiro, vindo à segunda posição, assumindo essa posição e fazendo uma defesa muito importante. O nosso trio de ataque, compensando muito talvez a falta de criação nesse momento, mas acima de tudo brigando a todo instante. Nós tivemos no jogo anterior 77% de posse de bola em determinado momento do jogo com o Atlético Mineiro, justamente pela participação dos nossos três atacantes. Agressividade de combate, uma retomada rápida de bola e a troca de passe. Hoje, novamente, nós ficamos um bom tempo com a bola, mas dava para perceber que estávamos tendo uma troca de passe um pouco mais lenta, dificultadas também eu acho que o gramado estava segurando muito a bola, não estava dando velocidade ao jogo, tanto para o Corinthians quanto também para o Vitória. E isso é natural que facilitou as marcações. As marcações chegavam a todo momento, muitas jogadas divididas, um excesso de cartões, mas feliz aí pelo resultado, pois foi um resultado importante nesse momento do campeonato. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Gostaria que você falasse sobre a situação do Carrilho, né? O pessoal foi pego de surpresa, os torcedores, nós, jornalistas também, pelo início dele como titular, né? Então, eu queria que você falasse sobre essa recuperação dele e também essa sequência, qual que vai ser essa preparação para ele aí, visando o próximo jogo. Obrigado. Bom, nós vamos acompanhando a evolução, ele vinha trabalhando muito forte, e eu senti que ele teria condições de nos entregar pelo menos aí 45 minutos, foi até um pouco além. Fico feliz com isso, voltou dentro das tuas características, agora o processo é contínuo, buscando uma evolução, uma melhoria,
E mais um jogador aí para poder nos ajudar, nos auxiliar no momento tão importante do campeonato. Ranieri, em alguns momentos, indo para a zaga ali, compondo, né? É um jogador realmente importante para o Corinthians. Já Lili Nascimento chega com informações direto do Barradão. Nossa repórter acompanhando em loco a saída dos jogadores de Corinthians e de Vitória depois deste triunfo do Corinthians sobre o time baiano. Ele cita um tema que a gente estava falando aqui, né? O Mateuzinho suspenso. Aliás, a gente podia ter um encontro do Mateuzinho com o Mateuzinho, né? Porque o Mateuzinho do Vitória entrou. Não tivemos essa sorte porque o Mateuzinho do Corinthians estava suspenso. É muito estranho ter um só lateral direito, né, Zé? Porque o planejamento praticamente no começo do ano foi feito com o Léo Maná, né? Léo Maná é um menino que jogava na base, ele subiu, as pessoas acreditavam nele, mas já no Campeonato Paulista já deu sinais que assim, que não tinha condições técnicas. Ele não era maduro ainda o suficiente para chegar e jogar no Corinthians, né? Aí ele sai, o Fagner sai logo no começo do ano justamente por isso, né? Porque eles resolveram apostar no Léo Maná. E erraram, né? Erraram. Eu acho que aí tem que colocar também na conta do Fabinho em relação a isso. Você tem que ter um garoto que está subindo, que você não tem certeza o que vai acontecer, e demoraram para entender que ele não tinha condições. Talvez se ele pudesse sair, tivesse saído antes, feito um pouco de experiência, amadurecido, entendido um pouquinho mais como jogador, voltar ao Corinthians e aí sim, perceber se ele estava realmente pronto para ser o titular do Corinthians e não esteve. E agora o Martins segurou a onda hoje, né, ali? Ele é muito bom jogador. Eu particularmente gosto muito do Martins. Eu gosto muito. Às vezes ele exagera no negócio de criar confusão, de criar essa provocação. Ele tem essa característica, mas ele é um jogador que ele traz ao Corinthians a identificação que o Corinthians precisa muitas vezes. Né? Os jogadores que estão ali precisam olhar muitas vezes para ele para entender, peraí, o Martins está correndo, eu preciso correr também. Ele está chegando, ele está vibrando, ele está passando essa vibração para todo mundo. Que eu acho que às vezes você precisa ter um jogador assim. Já a gente fala quem pode substituir o Breno Bidon no próximo jogo. Bidon, peça importante, aí foi expulso. Vamos lá, antes com o Lili Nascimento, que fala ao vivo neste Equipe F, uma vitória muito importante para o Corinthians. O desempenho não foi aquele que o torcedor esperava, alvinegro. E o Vitória, Lili, depois de ganhar do Santos, o torcedor aí no Barradão esperava outra boa atuação contra o Corinthians. Tá na zona do rebaixamento ainda. Tudo bem, amiga? Boa noite. Tudo bem, Edu? Beijo para você, aos amigos do Equipe F, ao fã de esportes. De fato, o torcedor do Vitória estava muito confiante, né? E praticamente durante toda a partida gritou, apoiou, viu uma entrega em campo. Por isso que o torcedor saiu bem chateado aqui do Barradão. Enxergou que o Vitória jogou melhor que o Corinthians, mas não conseguiu vencer. E aí até ouvi um torcedor do Vitória, né, chateado, falando o Corinthians nem entregou tanto assim, foi uma vitória culposa, sem intenção de vencer, mas foi uma vitória importante, né? 3 pontos aí que momentaneamente colocam o Corinthians na 9ª colocação aí nessa rodada. Ainda tem jogos para acontecer também, mas momentaneamente o Corinthians dá aquela respirada, né? A situação do Vitória não fica nada boa. A chance de sair do Z4 era vencendo ou ao menos empatando a partida e torcendo aí contra o Santos, que entra em campo amanhã, mas aí a Vitória não saiu e é claro que os torcedores bem chateados, né? Como você bem disse, o Breno Bidon acabou sendo expulso, ele levou um cartão no primeiro tempo, na segunda etapa leva mais um cartão amarelo, então ele desfalca o Corinthians na próxima rodada. A gente lembra que o Corinthians recebe o Grêmio na Neoquímica Arena, inclusive os 4 próximos jogos do Corinthians. Ao vivo tem dessas coisas. O Fabinho Soldado vai falar com a gente, vou pedir para o Clériston, nosso cinegrafista, me acompanhar, que nós estamos ao vivo aqui. Fabinho Soldado vai falar, nós estamos ao vivo no Equipe F. E aí, eu não sei se será um pronunciamento, a gente pode perguntar. Posso começar então, né? Tá bom. Fabinho, a gente já falou sobre a partida com o Dorival, sobre o resultado. Agora, vou entrar numa questão mais específica. O seu nome, durante toda a semana, foi falado, notícias de estar instável ou não no cargo. Segundo informações, Osmar Stabile conversou com os jogadores, disse que você ficaria pelo menos até o final da temporada. O que você pode falar sobre isso, né? Respondendo que o seu nome ficou a semana inteira sendo falado nesse sentido. Verdade, O que eu tenho a dizer, basicamente eu falei na semana passada,
Eu tenho um compromisso com o Corinthians, muito feliz de estar realizando esse trabalho, apesar das dificuldades. A gente acompanha, né, o que falam, não tem como não ter as informações, mas eu sou um profissional do futebol e é importante deixar isso muito claro. Eu trabalhei em outro clube que eu participei de 2 gestões, então eu faço o melhor pelo Corinthians, eu tenho meu contrato com o Corinthians, vou cumprir, mas às vezes se fala coisas que não são verdadeiras. Mas, como eu disse, o meu foco é continuar dando a estrutura para esses atletas, a comissão técnica, para que a gente consiga os pontos necessários no Campeonato Brasileiro. Eu estou com muita tranquilidade para trabalhar, como eu te disse. Se fala também, né, a questão agora do meu salário, que o meu contrato, na verdade, foi feito às pressas, de momento algum. Simplesmente, quando terminou a temporada, por tudo que aconteceu, o clube me chamou para conversar com todas as outras pessoas que faziam parte da direção. E a gente conversou e teve um novo acerto. Eu tive algumas possibilidades de abrir algumas conversas para outros clubes, mas sempre muito fechado com o Corinthians. Foi isso que aconteceu. Então nada foi feito às pressas. Não quero que meu nome seja rotulado a esse tipo de informação, simplesmente a ser um profissional do futebol. Passei já por diversos presidentes, certamente na minha carreira o que tem por vir, irei trabalhar com tantos outros e o que me importa é fazer o meu melhor, continuar a cada dia me dedicando. Eu recebo um carinho enorme desse torcedor. O torcedor corintiano é impressionante, onde você passa, onde você vai, eles reconhecem tudo que nós estamos fazendo e é continuar com esse foco, para que a gente consiga aí, sair logo desse momento difícil do brasileiro. Ganhamos um jogo importante hoje, mas é necessário continuar com muita atenção para que no jogo de sábado, no jogo de domingo, né, contra o Atlético Mineiro, possamos ter uma postura de time grande, uma postura de Corinthians e conseguir fazer o resultado também em casa. Fabinho, como que é essa relação sua com os atletas, né? Até nessa questão de blindagem mesmo, a gente acompanhou muitas situações quanto a isso, mas queria que você falasse agora como que é essa relação, até para não deixar as coisas de fora atrapalharem também no CT e também dentro de campo. Os atletas, eles sabem muito bem todos os movimentos. Alguns são atletas que conhecem bem o Corinthians, outros vieram de outros lugares. A gente está dentro do futebol durante algum tempo, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Dentro do CT a gente tem um ambiente de tranquilidade, claro, de cobrança. As cobranças elas existem no centro de treinamento quando precisam acontecer. A relação com todos os colaboradores ela é uma relação muito direta, muito aberta da forma que precisa. O Corinthians tem melhorado desde a minha chegada, não só esportivamente, mas como eu sempre gosto de falar sobre isso, sobre estrutura. E não é um trabalho só do Fabinho, é um trabalho de todos os colaboradores, todas as minhas gerências. É um trabalho multidisciplinar, vamos classificar assim, e a gente vai continuar assim. Não adianta, nada de fora a gente vai deixar que afete. O que eu entendo é que cada um precisa fazer a sua contribuição, né? Todos os profissionais do clube, que são remunerados para isso, e toda a parte, claro, a parte política do Corinthians, ela precisa também colaborar para que o Corinthians continue crescendo, porque eu tenho a certeza absoluta que essa é a intenção de todos nós que gostam do Corinthians, que amam o Corinthians, que trabalham pelo Corinthians. Se todo mundo fizer a sua parte, certamente vamos somar forças e iremos a cada tempo melhorar tudo que nós estamos construindo até aqui. Fabinho, recentemente tivemos uma troca no departamento médico do Corinthians. Eu não sei nem se você de repente poderia antecipar quem é o novo chefe do departamento, mas o Dr. André Jorge, ele deu uma entrevista logo que ele saiu falando que o presidente do Corinthians não sabe nada de bola. E como a gente não escuta o presidente do Corinthians, raramente ele fala com a imprensa, com a torcida, eu queria perguntar para você isso, como que você recebeu essa afirmação forte ali do Dr. André Jorge também? Já se falou da política, né, que tem diretores de futebol informais ali no CT Joaquim Grava, o Fran Papar ordenou ali também, com outros conselheiros do Corinthians. O que você pode passar para o torcedor para esclarecer essa situação? Bom, sobre o médico, nós perdemos um grande profissional, um amigo, e é claro que às vezes as palavras elas
quando, né, se coloca de repente de uma forma que não foi a desejada. Eu não posso falar, né, pela pessoa, mas o que eu entendo disso tudo é que o presidente ele dá autonomia para que os profissionais trabalhem. Tenho certeza que não é só no futebol, mas na arena, lá no Parque São Jorge. Existem profissionais que são remunerados para isso, e o presidente precisa delegar. E é o que o presidente faz no departamento de futebol. Ele me delega para que eu tenha o controle de todo o departamento. É isso que nós temos feito. Em relação a essa parte, como eu te disse, a parte política, como eu disse, cada um faz a sua parte bem feita. Eu sou profissional do futebol, a minha parte é gerenciar todos os departamentos. São diversas funções que eu preciso estar com a cabeça boa, com a mente, né, bem saudável, para que eu consiga administrar departamento de saúde, médico, fisioterapeutas, desempenho, análise, segurança, enfim. É isso que a gente está focado a fazer, e faltam aí poucos meses para terminar o ano, e a minha energia, a nossa energia no CT, ela está 100% focada para o rendimento, para os jogos, porque sim, certamente são esses resultados imediatos que vão nos trazer aí situações importantes ainda esse ano. Obrigado, gente. Tá bom, tá aí. Obrigada, Fabinho. Bom retorno para vocês. É isso, Edu. Programa ao vivo é assim, né? Fabinho Soldado apareceu aqui para falar, então a gente já perguntou sobre essa questão aí da permanência dele, né? Muito tem se falado durante a semana aí sobre ele ficar ou não, sobre a chegada de um diretor estatutário de futebol. E aí ele esclareceu aqui, né, que tá cumprindo, tá fazendo o trabalho dele, enfim, foi importante a fala do Fabinho nesse quesito, né, que o torcedor fica na dúvida, será que ele sai? Se ele sai, atrapalha totalmente o planejamento do ano que vem, né, que o planejamento de 26 começa a ser montado agora, né, em 25. Aí ele tentou esclarecer um pouco do que vem acontecendo nos bastidores do clube, Edu.